coisa que sempre me pega quando eu penso em Cavaleiro do Zodíaco. Porque a gente cresce ouvindo que só o forte importa, que só o ouro é que brilha, que só o mestre é que sabe. Mas Cavaleiros, ele começa dizendo o contrário. Os heróis são de bronze, são pequenos, são quebrados, são moleques que apanham, caem, sangram e levantam. Sempre levantam. E repara nessa cena. Isso é a gente. Não é Deus, não é cavaleiro perfeito, não é arquétipo inalcançável. É humano. É corpo falho. É a vida que insiste. É bronze. E bronze é mistura. É liga. É metal comum. Mas quando vai pra forja, quando o fogo pega, ele aguenta. Ele não racha. Mas não é curioso, Rafael? A gente romantiza o bronze porque ele sobreviveu, mas pouca gente fala do quanto isso dói. Eles são sempre os que lutam com o que têm, os que apanham, perdem e continuam, mesmo sem promessa de vitória. E talvez o mais cruel seja isso. O bronze é o eterno segundo lugar. É quem carrega o peso do fracasso como se fosse destino. Não parece meio injusto? Tipo, o mundo inteiro diz pra você ser ouro, mas é o bronze que segura tudo em pé. E ainda assim, ninguém celebra o esforço. É como se a humanidade tivesse esquecido de honrar o que é imperfeito, o que não brilha. E mesmo assim, é isso que pulsa neles. A coragem de continuar mesmo sabendo que ninguém vai aplaudir. Parece humilhação, né? Mas é lei oculta. Porque a vida é isso. Você sempre tem um chefe, um sistema, um ouro inalcançável. Mas é justamente aí que o bronze brilha. Porque o bronze não nega a queda. Ele cai junto com a gente. O ouro é distante. O bronze é espelho. E olha eles, cara. O Seiya é um teimoso que só apanha e insiste. O Shiryu chega a se cegar para poder continuar. O Yoga carrega o luto da mãe no fundo do mar. O Shun é frágil na aparência, mas com um coração que ninguém aguenta. O Ikki, todo queimado de ódio e ainda assim volta para proteger. É ridículo e é lindo. E talvez por isso eles nunca envelheçam. Porque o que é humano de verdade não passa, se transforma. A gente olha pra eles e de algum jeito se reconhece naquela teimosia, naquela fragilidade. Esses 5 são um retrato daquilo que a vida tenta apagar em nós. A capacidade de acreditar, mesmo depois de 1000 quedas. Eles não são perfeitos, mas é exatamente por isso que tocam tão fundo, porque na imperfeição deles mora a centelha. O cosmos deles não nasce do poder, nasce da falta. E é isso que é bonito. Quando a ferida vira fogo, quando o erro vira força, quando o humano vira cosmos. É por isso que esse episódio começa por eles. Porque antes da gente subir as 12 casas, antes de falar dos deuses, antes de falar de destino, a gente precisa lembrar que todo mundo começa no bronze. Todo mundo começa pequeno, cheio de dor, cheio de tropeço. Mas é esse bronze que atravessa. É esse bronze que vai subir degrau por degrau. Não é a perfeição, é falha acesa. É a gente caminhando. E se você tá ouvindo agora, mano, bem-vindo à travessia. Porque a gente também vai subir, casa por casa. O ouvinte, o Seiya, o Shiryu, o Yoga, o Shun, o Ikki. Todo mundo junto. Olha o código escondido aqui. A jornada começa no bronze. Camada Zero. Analisando tudo que ninguém pediu. E lá vamos nós. A travessia começa aqui. Ares. Mude Ares. Ele não é só o guardião do portão. Ele é o reparador. É o cara que reconstrói as armaduras.
Antes de atravessar qualquer coisa, a primeira energia que você encontra não é de luta, é de restauração. É como se a vida dissesse: ninguém começa a batalha nenhuma inteiro. Você chega quebrado, trincado, com fenda. E o Mu tá lá para te lembrar que você só atravessa se aceitar ser reconstruído. O Carneiro de Ares é impulso, é inércia, é força de abertura. Mas o Mu não é brutalidade, ele é silêncio. Ele mostra que todo começo exige calma, exige se deixar costurar de novo. E isso já é uma porrada, porque a gente foi treinado para não parar nunca, a achar que parar é perder. Só que o Mu é a função secreta contrário. Parar é se permitir recompor. E isso já é travessia. Então a primeira prova não é de ataque, é de entrega. Mu não te pergunta se você é forte, ele te pergunta se você confia o bastante pra soltar. E essa talvez seja a lição mais difícil, porque a gente aprendeu que cura é controle, que reconstruir é disfarçar as rachaduras. Mas Mu mostra o contrário. A armadura só se refaz quando você admite que ela quebrou. A travessia começa quando você aceita ser tocado, cuidado, reparado. Quando você entende que força não é endurecer, é amolecer sem se perder. Exatamente. Mu é o lembrete de que evolução não é só explosão, é pausa. E quando você aceita isso, vem Touro, Aldebaran, o gigante, o peso. E olha o contraste. Depois do silêncio, vem a muralha. Aldebaran não é sutil, ele é soco, ele é presença, ele é corpo dizendo: daqui você não passa se não acreditar no teu próprio cosmo. Porque não adianta ter armadura restaurada se você não se sustenta em pé nela. Aldebaran é o espelho do peso da vida adulta. É boleto, é rotina, é corpo cansado, é a inércia que gruda no chão. Ele não esconde nada, ele é direto. E ele te pergunta: tu vai recuar ou tu vai atravessar com esse peso no ombro? E essa é a sacada. Aldebaran não é inimigo, ele é portal. Ele não tá te odiando, ele tá te testando. Ele é a parede que só abre quando você mostra que não vai desistir. Ele é a vida dizendo: me prova que tu quer mesmo viver desperto. E é aqui que muita gente para, né? Porque o peso é insuportável, mas a inércia é confortável. Aldebaran representa esse risco. Fica preso no que é estável demais. É o emprego que não inspira, o relacionamento que já acabou, o corpo que se move no automático. O perigo aqui não é perder. O perigo é congelar no mesmo ponto. Touro não te barra, ele só espera você decidir. Ele é a própria rotina perguntando: você ainda tá vivo aí dentro? E o silêncio dele é o espelho mais cruel, porque a resposta nunca vem de fora. Ou você move, ou o tempo te engole. Ele tá ali para ver se tu move. Se atravessar Ares foi pausa, atravessar Touro é movimento. 2 paradoxos logo de cara: vulnerabilidade e firmeza, silêncio e soco, pausa e peso. Talvez você esteja preparado para morrer lutando. Mas como já desistiu da ideia de ganhar antes de começar, isso equivale a perder sem luta. O cosmo mais elevado e o 7º sentido só podem ser utilizados por uma pessoa que possua coragem e esperança para concluir qualquer batalha. Chegamos em Gêmeos, a casa dupla, o enigma. Saga é o cavaleiro dividido. Aqui não tem só peso, não tem só muralha. Aqui tem ilusão. É a primeira vez que a travessia mostra que não basta corpo, não basta vontade. Aqui você enfrenta a tua própria mente. Porque Gêmeos é isso, o espelho quebrado, é a máscara e a verdade, é o santo e o demônio. Os dois dentro do mesmo corpo. E é absurdo, mas faz sentido simbólico. Todos caem aqui. Todos. É como se a casa dissesse: não adianta atravessar de ombro erguido. Em algum ponto você vai desmoronar. É o tipo de verdade que arde, mas liberta. O oráculo disfarçado aparece. É o improvável que abre passagem.
o Shun, o mais frágil, o mais desacreditado. É ele quem usa a corrente e atinge o Criador pela criatura, acertando a armadura de Gêmeos até ela chegar lá no próprio Saga. É o caos se revelando como ordem disfarçada de espelho. A sombra nunca vence de fora. A sombra se rompe quando você acerta a programação vibracional que está dentro dela. E quando parece que acabou, Saga joga todo mundo na outra dimensão. A queda total. É como se o labirinto não tivesse saída. Só que, na verdade, o que acontece em Gêmeos não termina aqui. Essa queda já aponta lá para Libra. Porque a travessia não é linha reta. Ela é espiral. Você cai em Gêmeos para reaparecer em Libra. Você perde aqui e renasce lá. E é aqui que a travessia muda de plano. Porque até agora era o corpo sendo testado, mas Gêmeos é o campo sendo dividido. Saga não é vilão, ele é sintoma. É o espelho partido de quem não se escuta mais. E o mais bonito é que o roteiro mostra isso sem precisar explicar. Quem vence não é o mais forte, é o mais sensível. Shun, o improvável, atravessa com compaixão, não com força. Ele vence quando sente, e isso é a versão máxima do código do herói. A parte que a gente mais tenta esconder. A fragilidade, o afeto, a sensibilidade é a mesma que salva o grupo. E quando todos caem na outra dimensão, é quase uma alegoria da própria mente humana. É o colapso coletivo. A sensação de estar preso num loop interno de dúvida, de ilusão, de julgamento. Mas ali já nasce o aviso. Ninguém sai sozinho. A travessia daqui em diante não é mais solo. É coral. O labirinto de Saga só se dissolve quando alguém estende a mão. E talvez o grande segredo seja esse. O cosmos só expande quando é partilhado. Exatamente. Gêmeos é o portal onde você descobre que o teu maior inimigo sempre foi interno. Não é muralha, não é veneno, não é peso. É a tua própria mente dividida. E o único jeito de atravessar é aceitar. Sim, eu sou dois. Eu sou luz e sou sombra. Eu sou guia, eu sou sabotador. Quem encara isso, atravessa Gêmeos de verdade. Quem atravessa Gêmeos já não volta igual. Porque depois daqui, a travessia nunca mais é só individual. A queda já mostrou. Sem os outros, você não levanta. E sente o peso disso aqui. Depois de atravessar Gêmeos, você chega em Câncer. E aqui muda o jogo. Porque o Máscara da Morte, ele não é só vilão caricato, risada de desenho. Ele é o guardião da fronteira. É a casa da morte, literalmente. As paredes são feitas de crânios, de homens, de mulheres, de crianças. Porque a morte ela não escolhe, ela é democrática. Todo mundo chega aqui. E olha o algoritmo interno. O golpe dele, o Shake Shake Make I Ha, não é só um ataque, é uma viagem forçada para o submundo. Ele abre a porta e te joga lá sem filtro, sem escolha. Ele esfrega na tua cara que você vai morrer. E a maioria paralisa, porque a gente passa a vida inteira evitando pensar nisso, empurra para depois. Mas aqui não tem depois. E repara nessa cena. Isso é lindo e cruel ao mesmo tempo. É perverso. Ele ri, ele debocha, parece fraco. Mas não é. Ele é a lembrança constante. Você vai morrer. E atravessar Câncer não é derrotar o guardião, é aceitar a verdade. É olhar a morte no olho e dizer: eu sei que você está aí, e mesmo assim eu continuo. E é aqui também que vem a frase dele. Parece só vilania, né? Mas é código. Não existe certo e errado. O que é certo hoje vai ser errado amanhã. O que é errado hoje pode ser certo depois. Na hora soa só como uma desculpa de psicopata, mas se você parar para pensar, não é exatamente isso que a vida nos mostra? Toda moral é perspectiva, toda regra é ponto de vista. O que hoje é honrado, amanhã é vergonha. O que hoje é proibido, amanhã pode ser lei. E a morte revela o que ninguém quer encarar. No fim, nada disso importa. No fim, não sobra moral. Não sobra julgamento, só sobra silêncio, só sobra presença. Então o medo da morte não é o que trava, é o que empurra. Porque o medo é a lembrança de que o tempo existe.
E se o tempo existe, ainda há a chance de escolher o que fazer com ele. Câncer é o primeiro espelho que devolve a pergunta mais simples e mais dura. Você tá vivendo ou só adiando? E quando Máscara da Morte diz que não existe certo nem errado, é o campo falando através dele. No fim, não sobra moral, sobra vibração. Não sobra julgamento, sobra presença. A questão nunca foi o que é certo. A questão é, você viveu ou não viveu? Exato. Esse é o paradoxo. A morte não é muro. Ela é impulso. Quando você aceita que o tempo é curto, você começa a atravessar de verdade. E quando entende que certo e errado eram só máscaras, aí sim você se aproxima da única pergunta real. Eu estou escolhendo estar vivo agora? E quando você passa por isso, aí sim você cai em Leão. Aí olha, o Cavaleiro da Justiça. E olha que virada, depois da sombra da morte, vem a luz do sol. Leão é fogo, é coragem, é rugido. Aí olha, não é só força, ele é símbolo de caráter. O sol não deixa a sombra se esconder, ele escancara tudo. E a pergunta que ele faz é brutal. Você está vivendo de acordo com o teu coração ou está só fingindo? E esse é o script do plano vibracional de Leão. Atravessar não é vencer no soco, é vencer na integridade. É provar que a tua chama não é vaidade. É provar que teu brilho não é máscara. E é bonito perceber como a luz do sol não mente. Ela ilumina o que é puro, mas também o que está deformado. E é por isso que tanta gente teme o que a Iolia representa. Porque viver na verdade é se expor inteiro, inclusive no que não brilha. Leão é o arquétipo da coragem sem palco, do brilho que não precisa de plateia. Porque até o sol, se não ilumina por dentro, vira só vaidade queimando. A travessia aqui é ética, mas não moralista. É descobrir se o teu fogo aquece ou destrói. Sim, a Iolia é o teste de autenticidade. Ele pergunta, você é leal a si mesmo? Porque se não for, você pode ter encarado até a morte, mas ainda está preso. E aí vem Virgem, o Shaka, o mais próximo de Deus. E aqui o tom muda de novo, porque depois do rugido do sol, vem o silêncio absoluto. Shaka é paradoxo. É o mais poderoso, mas luta de olhos fechados. Olha que símbolo. O verdadeiro poder não vem do que você vê de fora, mas do que você enxerga dentro. E o golpe dele, o Tesouro dos Céus, é devastador. Ele arranca todos os seus sentidos, um por um. Primeiro tato, depois paladar, olfato, visão, audição, até não sobrar nada. Ele desmonta teu mundo inteiro. Ele te joga no vazio. E só sobra você. E olha que louco. É justamente aqui que surge o Ikki de Fênix, o cavaleiro mais marcado pelo ódio. O Shaka encara ele de frente como se dissesse: a tua fúria não me atinge. O Tesouro dos Céus força o Ikki a atravessar a ilusão dos 6 mundos, até o corpo dele quase desmoronar. Ele perde tudo: corpo, sentido, chão, mas não apaga. E aí que mora o código. Mesmo reduzido a nada, o Ikki não se rende. Ele mostra que até no fogo da raiva, até na sombra mais pesada, ainda existe cosmo. Queimar não é o fim. É a prova de que ainda há chama. Essa luta é uma das mais icônicas porque ela mostra o choque direto entre o silêncio e fúria, desapego e apego, divindade e sombra. E no fundo, revela que até o mais iluminado precisa da existência do mais sombrio para se afirmar. O Shaka é o desapego que arranca tudo. O Ikki é o instinto que continua de pé mesmo sem nada. E nesse embate, a travessia se revela. Não é sobre vencer o outro, é sobre atravessar até o ponto que só sobra a essência. Talvez Virgem seja o portal mais cruel e mais verdadeiro de todos. Porque ele não pergunta se você é forte, se você é justo, se você aceita morrer. Ele pergunta quem é você quando tudo que sustentava você cai, sem corpo, sem nome, sem papel para representar,
sem aplauso. É o ponto onde até a espiritualidade pode virar disfarce. O ego veste a roupa do sábio e chama isso de iluminação, mas Shaka desmonta esse teatro. Ele mostra que toda luz que precisa ser provada ainda é sombra disfarçada. E aí vem Ikki, queimando de ódio, mas resistindo. Ele é a lembrança de que até o inferno tem saída quando há vontade de existir. O Fênix atravessa o vazio, e com isso entrega a lição mais simples e mais esquecida. Não é preciso ser puro para renascer, basta estar vivo. E é nesse embate entre silêncio e raiva que o campo se abre. Porque o silêncio de Shaka e o grito de Ikki são o mesmo som em frequências diferentes. O som de quem ainda tá tentando ser. Virgem é o portal da entrega, do vazio, daquilo que não dá para controlar. Shaka é o código puro. Ele mostra que atravessar não é ganhar, é perder. Perder até sobrar só você. E quando sobra só você, se liga nesse detalhe. Aí sim começa o caminho real. Tembu Ourim, o tesouro do céu! O tesouro do céu? O que é isso? Saiba que o tesouro do céu é a verdade do universo. Este tesouro é o mundo da perfeita harmonia. Depois do silêncio absoluto de Shaka em Virgem, vem Libra. E Libra é um ponto de virada. Deixa eu te mostrar uma parada. Não é só cavaleiro, é arsenal. É a casa das armas, da escolha, do peso. Doku, o mestre ancião, guarda essa balança. Só que olha essa função, mano. Libra não tá testando se você é forte. Libra tá perguntando o que você sabe fazer com a força que você tem. E aqui a vida te dá duas opções: diálogo ou soco, paciência ou pressa, espera ou atacar. Atravessar Libra é atravessar a tentação das armas, porque a arma é atalho, é poder imediato, mas o que prova quem você é não é a lâmina, é como você decide usar. Libra lembra: toda escolha tem consequência. Até não escolher já é escolha. E vê que paradoxo louco, mano. É justamente aqui que os bronzes voltam pro jogo. O Yoga está congelado pelo próprio mestre Camus, preso no gelo absoluto. Corpo parado, vida apagando. E quem salva ele? Não são as armas de Libra, são os amigos. O Sei e Shiryu, que ajudam a quebrar o gelo com as armas. O Shun, que aquece o corpo dele com o próprio cosmo, dividindo com o pouco que ele tem, né? E é isso que mantém o Yoga vivo. É o vínculo. É o Shun colocando o corpo dele e a sua presença. Libra está dizendo: nenhum arsenal vale mais do que a chama que nasce quando alguém se dá pelo outro. Esse é o código. Atravessar não é sozinho. É sempre junto. E isso é o que o mundo esqueceu, Rafael. A gente aprendeu a confundir poder com domínio, mas Libra ensina outra coisa. O poder verdadeiro é o que se compartilha. A arma só vira ponte quando o coração tá limpo. E olha o detalhe, Libra é a primeira casa em que o calor humano literalmente vence o gelo. O Shun aquece Ryoga, mas é mais do que temperatura. É o corpo lembrando o corpo que ainda há vida. E é por isso que o campo abre aqui. Porque a força sem vínculo é só destruição elegante. Libra é o ponto onde a empatia se torna ferramenta, onde o coque substitui a lâmina. E no fundo, é a lição que ninguém quer ouvir. A verdadeira balança não mede vitória nem derrota, mede presença. Exato. O fogo de Libra não vem das armas, vem da amizade. Porque, no fundo, as armas são só o símbolo. O que realmente atravessa é quando você se oferece inteiro pelo outro. E aí vem Escorpião, Milo, a casa do veneno. Aqui muda o tom de novo. Não tem arsenal, não tem calor coletivo. É picada atrás de picada. Dor acumulada, ferida não cicatrizada. Milo não derruba na pancada, ele derruba no desgaste. É veneno da vida real. Não te mata de uma vez, vai te consumindo aos poucos, até você pensar em desistir. E vê o paradoxo.
Libra tinha lembrado que ninguém atravessa sozinho. Mas Escorpião mostra que tem passos que ninguém pode dar por você. Tem dor que é só tua. Tem veneno que só você pode aguentar. A travessia aqui é aprender a não desistir quando não sobra força nenhuma. Milo pergunta: você vai deixar a dor decidir por você ou vai atravessar sangrando? E o veneno de Milo é quase um espelho da alma humana, não é? Porque ele não destrói, ele revela o que ainda resiste. Cada picada é uma pergunta. Você continua? Escorpião é o campo da perseverança invisível, da força que ninguém aplaude. E é isso que dói tanto. A dor longa, silenciosa, é a mais transformadora, porque ela obriga você a conversar com a própria sombra. E o Hyoga ali é a tradução disso. Ele não vence porque é mais forte. Ele vence porque não desliga. O 7º sentido dele desperta quando tudo já acabou. É o corpo dizendo, eu existo mesmo quando não consigo mais. E é isso que Libra preparou. O amor que aqueceu lá atrás vira resistência aqui. É como se Escorpião fosse o teste da fé no escuro. Você ainda acredita na vida, mesmo quando ela tá te matando devagar? E a luta com Hyoga mostra isso melhor do que qualquer metáfora. Milo começa massacrando. A agulha escarlate perfura cada um dos pontos vitais, um por um. O corpo de Hyoga vai falhando. Primeiro a força, depois os sentidos, depois até a respiração fica pesada. Cada ponto que Milo atinge é uma porta se fechando. É nesse ponto que acontece o que faz a diferença. No limite entre apagar de vez e desistir, o Hyoga desperta o 7º sentido. É o cosmo queimando quando já não sobra nada. É o corpo quase morto dizendo, ainda não. E ele vira o jogo. Ele congela a armadura do Milo, ele atinge os pontos vitais de volta, mostra que mesmo fraco dá para atravessar. Mas olha o detalhe, Milo podia ter matado, mas não mata. Ele reconhece. Reconhece que Hyoga, mesmo derrotado, é verdadeiro. Reconhece que a dor não conseguiu dobrar ele. E isso é simbólico demais. Escuta só, mano. Até o inimigo se rende quando você não desiste. Até a própria dor se curva quando você continua. Porque essa é a parada do Escorpião. A dor nunca é o fim. Ela é só um teste. E atravessar aqui é entender que presença é suportar até o insuportável. Que até no limite, quando parece que acabou, ainda pode nascer fogo de novo dentro de você. Mas percebe o que acontece depois. Repara só. Depois desse inferno, vem Sagitário, a Iolus, a Flecha, a Casa da Esperança. E olha o contraste. Depois da dor, que quase te paralisa, vem a lembrança de que existe propósito. A Iolus é o cavaleiro que morreu antes da saga. Mas mesmo morto, protegeu Athena, desde o começo. Ele não está vivo, mas a flecha dele segue em pé. Sagitário é a fé invisível. É o guia que, mesmo ausente, ainda te aponta a direção. Olha a parada, mano. Sagitário é quando você levanta a cabeça e lembra que a dor não é o fim. Que ainda existe alvo. Ainda existe céu. Ainda existe algo maior que empurra você. E é aqui que a travessia vira ideal. Que a flecha aponta para o alto e diz: continua. E Sagitário é o sopro que reacende a vida, mesmo no corpo que já cansou. A Iolus é a memória da fé que continua viva em quem ficou. É o campo da esperança sem garantia. Aquela que não promete final feliz, mas sustenta o caminho. E o mais lindo é isso. A Iolus morre antes da história começar, mas toda a travessia depende dele. A flecha dele é o fio invisível que mantém o grupo unido. É a lembrança de que existe sentido mesmo no invisível. Sagitário não é só promessa, é presença no ar, mesmo quando não há corpo. E talvez o propósito seja isso, lançar a flecha e não ver onde ela cai. Confiar que mesmo sem testemunhar, o disparo ainda faz sentido. Porque é isso que mantém o cosmos aceso. A fé sem plateia, a coragem de continuar sem certeza. É isso, Sagitário é a flecha que não erra quando o coração está inteiro. É o lembrete de que atravessar não é só aguentar dor, é também mirar de novo, mesmo ferido. É lembrar que não se anda só por si, mas por todos. E é aqui que o eco do sacrifício já aparece. Porque a travessia vai pedir de cada um o mesmo que a Iolus fez: entregar-se pelo que você acredita.
E logo mais, Shiryu mostra isso quando leva Shura junto com o último dragão. O golpe que é a morte e vitória ao mesmo tempo. E a flecha de Sagitário e o dragão de Shiryu são o mesmo oráculo. Só atravessa quem está disposto a se oferecer inteiro. E aqui a gente chega em Capricórnio, Shura, a espada sagrada. Aqui parece uma coisa e o código já é outro. Não é mais veneno, não é ilusão, não é dor, é corte. Capricórnio te pergunta, o que em você ainda merece continuar? O que em você precisa ser cortado fora? Porque atravessar também é amputar, é soltar o que não te serve mais, mesmo que doa, mesmo que arranque pedaço. Shura é a Excalibur que não erra. E o detalhe cruel, às vezes ele corta coisas que você achava que era você. Apegos, máscaras, histórias. Ele te mostra que ou você corta ou você afunda. E olha que louco isso. Isso ecoa no Shiryu, o último dragão. O golpe que leva os dois para o alto e desaparecem juntos. É um sacrifício puro. É entregar o corpo inteiro para salvar o que é maior. A travessia também é isso, é escolher que você está disposto a se sacrificar. Porque não dá para atravessar inteiro. Vai ter sempre coisa que fica pelo caminho. Então a espada não é inimiga, é bisturi da alma. Ela não corta pra ferir, corta pra limpar. E por isso dói tanto, porque o que ela arranca não é estranho, é parte tua. Capricórnio é o campo do limite. É quando a vida pergunta, o que em você é essencial? E tudo que não é, cai. Shura não é carrasco, é purificador. E o último dragão do Shiryu não é só sacrifício. É gesto de fé suprema. É quando o amor pelo todo é maior que o medo de morrer. E é nesse instante que o humano toca o divino. Porque a verdadeira entrega não é morrer. É aceitar continuar vivo, sem aquilo que já não cabe. Exato. Shura não é demônio. Ele é bisturi. E o corte não é morte. É libertação. O último dragão de Shiryu mostra isso. Tem coisa que só nasce quando você entrega até a própria vida no altar da escolha. E aí vem a casa de Aquário, Camus, o gelo absoluto, o mestre de yoga. Aqui o fogo de Sagitário congela. É a disciplina, é a frieza, é a medida. Camus ensina que emoção sem estrutura vira desespero, que amor sem disciplina vira fraqueza, por isso ele congela. Para ensinar a suportar. E aqui aparece um conceito foda, o zero absoluto. A temperatura em que tudo para, em que até os átomos deixam de se mover. O frio extremo, onde não há mais nada além do silêncio. Na ciência, é o ponto final da energia. Vibracionalmente, é o ponto em que você se despe de todo o movimento interno. É a pergunta brutal, o que sobra de você quando tudo congela? O yoga atravessa justamente porque mantém o fogo interno. O frio existe para testar se a chama é real. A travessia não é matar o coração, é provar que ele resiste até no gelo mais pesado. Mas aí não tem o risco de congelar demais? De virar cálculo puro e matar a vida junto? Esse é o limite entre sabedoria e anestesia. Camus representa o perigo de confundir controle com serenidade, porque silêncio não pode ser ausência. Tem que ser presença. Aquário é o campo do equilíbrio entre gelo e fogo, entre o pensar e o sentir. E é aqui que Ryoga aprende o mais difícil, que o coração disciplinado não é o que congela a emoção, é o que a sustenta sem se perder. O zero absoluto não é o fim da vibração, é um instante em que a vibração se recolhe para ouvir a si mesma. O frio de Camus é, no fundo, o vestre do calor, o intervalo onde a chama aprende a adorar. E esse é o perigo da travessia. Se você congela demais, você vira máquina. Se você esquenta demais, você se queima. O caminho é o fogo dentro atravessando o gelo fora. Yoga só vence Camus porque não deixa a chama morrer. O frio é o algoritmo interno. Ele pergunta se o teu amor é só calor passageiro ou se é chama que não se apaga nem no zero absoluto. E aí vem a casa de peixes, Afrodite, a última casa, a mais bela de todas, a mais sedutora e a mais traiçoeira. Porque Afrodite usa perfume, usa flor, usa beleza. Mas tudo esconde veneno. Ele é a última tentação, parar no ilusório, achar que a beleza basta, se embriagar de aparência. E olha como isso é um espelho de hoje. A sociedade inteira está em peixes agora.
Todo mundo correndo atrás da máscara da beleza, do ego polido, do filtro digital. Todo mundo querendo parecer. Porque parecer é mais fácil do que ser. A vaidade virou templo, a sedução virou sistema, e observa o espaço de ressonância agora. Esse é o ponto de virada. A última porta não é guardada por dor, nem por veneno, nem por espada. É guardada por sedução. Porque talvez o maior inimigo nunca tenha sido a morte, nunca tenha sido a dor. O maior inimigo é a mentira bonita. É quando o veneno vem perfumado. Agora, segura essa parte que vem em peixe, mano. Afrodite, a última casa, a mais bela, a mais traiçoeira. Aqui não tem crânio nem osso. Tem jardim. Tem tapete de rosas e perfumes. Só que cada rosa é um script do campo da morte. A Royal Demon Rose te envenena devagar. A Piranha Rose devasta tudo no toque. A Bloody Rose finca no coração e vai ficando vermelha com teu próprio sangue. É a sedução como arma. Peixes é o último teste porque ele não dói de cara. Ele encanta. É a mentira bonita pedindo para você parar aqui. Fica na aparência, no filtro, no like. A travessia pergunta: você vai se contentar com o perfume ou vai atravessar a verdade que está depois das flores? A última guerra nunca foi contra a dor. Foi contra o disfarce da dor. Porque o veneno mais perigoso é o que vem com cheiro de cura. Afrodite é o espelho do nosso tempo, a era do parecer, onde cada rosa é uma mentira bonita esperando aplauso. E é por isso que Peixes é o teste final. Não é o corpo que precisa resistir, é a alma. Porque atravessar Peixes é atravessar a vaidade espiritual. É NSC sem precisar ser visto. Só quem atravessa Peixe inteiro chega ao coração do santuário. E lá no fim, não é só Atena que espera. É a verdade sobre o Saga. É descobrir que o mestre Ares, que parecia o guia supremo, era só disfarce do próprio caos. Olha a parada aqui, mano. Até a casa mais alta pode ser uma máscara. Até a voz mais sagrada pode esconder a sombra. E a travessia inteira te preparou para isso. Para perceber que Atena não é só fora. Não é só templo. Não é só guia externo. Atena é dentro. Sempre foi dentro. O Saga é cada um de nós. O santuário é a tua mente. E cada casa que você atravessou não foi lugar físico. Foi só um espelho do que já estava aí dentro. Então o santuário nunca foi o destino. Foi o espelho da tua própria consciência se reconhecendo casa por casa. Capricórnio cortou o que te impedia de subir. Aquário te ensinou a manter o fogo no frio. Peixes te mostrou que até a beleza pode mentir. E no alto, quando o templo se abre, o silêncio de Atena não é ausência. É o campo te devolvendo inteiro para ti mesmo. Porque no fim, atravessar nunca foi chegar. Foi lembrar. Lembrar do bronze, da queda, do peso, da chama, da sombra, da flor. Tudo parte do mesmo corpo. O corpo humano, o corpo divino. Finalmente tudo acabou e eu venci. No fim das contas, a travessia das 12 casas nunca foi sobre Atena lá no alto. Nunca foi só templo, só luta, só cosmo explodindo. Era sobre a gente agora. Porque cada casa foi só espelho. Não era guardião contra você. Era você contra você mesmo. O peso, a ilusão, a morte, a dor, a fé, o silêncio. Tudo já morava dentro. E, no fim, o Saga. O mestre e o vilão no mesmo corpo. O guia e o tradutor na mesma alma. Não existe símbolo mais claro. Luz e sombra andam juntos. A ordem e o caos usam a mesma máscara. E a máscara pode enganar todo mundo, menos você mesmo. Então o santuário nunca foi lugar, Rafael. Foi consciência. Foi psique em forma de labirinto. Cada inimigo, cada porta, cada queda, tudo era a arquitetura do teu próprio dentro. E o Saga é o espelho máximo. A prova de que quando a luz tenta negar a sombra, enlouquece. Porque toda luz que se acha pura se torna tirania. E toda sombra negada volta como caos. Jung dizia, quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. Mas ninguém te avisa que despertar também dói. O Saga caiu não porque era sombra, mas porque quis ser só luz. O mestre Ares é nisso. O brilho que esqueceu o próprio limite. O homem que tentou apagar o caos
e virou o próprio caos. E essa é a lembrança final da travessia. Ninguém se torna inteiro, negando metade de si. O santuário é o espelho que te obriga a enxergar o escuro como parte da claridade. Cada degrau que você sobe é só o teu coração se abrindo. Quem atravessou não foram os de ouro, nem os deuses. Foram os de bronze, os improváveis, os quebrados. Porque não é sobre ser invencível. É sobre atravessar mesmo ferido. É sobre continuar quando não tem mais nada. E aí o script do espelho coletivo mais bonito. Não existe herói sozinho. Existe travessia coletiva. Seiya, Shiryu, Shun, Yoga, Ikki. Não são só 5 moleques lutando. São pedaços do mesmo coração batendo junto. Somos todos nós. Porque cada um tem um Seiya que insiste, um Shun que acolhe, um Shiryu que se sacrifica, um Yoga que chora e levanta, um Ikki que arde de raiva, mas protege. Todos eles são vozes da mesma alma. E talvez seja esse o segredo, Rafael. O cosmos nunca teve nas estrelas. Teve no corpo, no pulso, no respiro. No instante em que você diz, ainda tô aqui. A travessia não é ascensão, é retorno. É o todo se lembrando que é humano. E o Saga não entendeu isso. Achou que luz era se afastar da Terra, quando na verdade luz é encarar a lama e continuar brilhando dentro dela. Equilíbrio não é pureza, é convivência. É dançar com a sombra sem deixar que ela te engula. É aceitar que a verdade não é claridade sem falha. É claridade e quebrar-se no escuro. Porque só assim no cosmos inteiro cabe dentro de um peito. Cavaleiros nunca foi só anime. Sempre foi um oráculo disfarçado. Sempre foi um código escondido. Porque ele lembra que a gente tem uma coisa simples e brutal. Toda travessia é o todo se atravessando em nós. Mas olha o detalhe. Se liga nesse detalhe. O santuário não é o fim. É só o degrau. Porque quando você pensa que chegou, o oceano inteiro abre outra porta. E o que espera não são mais 12 casas. É o oceano inteiro. É Poseidon. E é a água chamando como espelho. É o fundo do mar pedindo mergulho. O santuário nunca acaba, Rafael. Ele se dissolve e renasce, porque o café é vivo. Pulsa, respira, se refaz. Cada fim é só convite pro próximo mergulho. E o mergulho é nisso. Encarar o escuro até perceber que ele também brilha. Porque a luz verdadeira não é a que cega, é a que ilumina o invisível. E quem escuta o silêncio das águas, descobre que o cosmos falha de volta. E se ressoar, volta